Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós vamos locar uma obra de dutos e redes subterrâneas. Perfeito? Então, primeiramente nós vamos locar a parte planimétrica, 100% planimétrica. Eu vou colocar para vocês aí o nosso projeto, tá? Em PDF, mostrando para vocês. Esse projeto, lembrando, ele é um projeto que ele não é georreferenciado, ele não tem sistema de referência lá em campo. Então o procedimento ele é bem simples. Nós vamos chegar em campo, instalar a estação total num ponto qualquer, vamos fazer uma orientação qualquer também, tá? Depois de feita essa orientação, nós vamos medir dois pontos que vai servir de referência para nós gerarmos aí um alinhamento inicial. A partir desse alinhamento nós vamos começar a alocar os afastamentos conforme o nosso projeto está nos mostrando aí, tá? Para localizar primeiramente o PV14 e depois um outro ponto, né, que vai servir para definir essa diretriz, esse alinhamento da onde vai ser construída a tubulação. Perfeito? Então vamos lá. Liguei a estação total aqui. Ela iniciou no modo teodolito eletrônico, vamos dizer assim, né? Eu vou dar um ESC, um exit, para voltar para a tela principal do Windows, tá? O software que a gente utiliza nessa estação aqui é o TopServe, é o software de campo da Topcon. Então eu vou colocar para abrir aí, vai demorar um pouquinho. Abriu a tela do TopServe, agora eu vou criar uma nova obra. Então eu vou chamar aqui de dutos. Então vamos lá. Com o software aí já carregado, nós vamos vir na opção configurar estação. Nesse caso aqui está escrito conf est, essa estação total ela está traduzida. Vou fazer uma ré. Então o ponto ocupado eu vou chamar aqui de ponto 1. Ponto ocupado, ponto 1. A altura do instrumento não nos interessa, nós vamos fazer uma alocação 100% planimétrica. Nesse caso dessa estação total aqui, a minha ré ela pode ser feita ou por um segundo ponto ou por orientação. Então quando eu clicar aqui na opção ponto, vai mudar para um azimute. Para onde a estação total está apontada agora, vai ser o meu azimute 0, criando então um sistema de coordenada arbitrário. A altura do prisma não vai ter nesse caso 0. Perfeito? Vou colocar agora aqui a opção MED. A aba MED, né? E aí ele está me dizendo que o ponto 1 não é encontrado. Claro, eu vou ter que agora arbitrar as coordenadas para esse ponto 1. Vou deixar 0, 0, 0. Nesse caso, lembrando, não estou preocupado com o meu sistema arbitrário aqui. Perfeito? Vou dar um OK aqui em cima. Então tá lá, ocupação ponto 1. E agora eu vou fazer a minha orientação. Como a minha orientação vai ser simplesmente por ângulo, eu não vou pedir para medir distância. Perfeito? E agora eu vou colocar definir. Vou apertar no verdinho aqui para voltar. Voltei para a tela principal. Agora eu vou medir, vou vir aqui na opção medição. Medição, topo. Então agora o que vai acontecer? O professor Lucas lá vai posicionar o prisma na quina do muro, perfeito? Na quina do muro. Eu vou colocar na edição para vocês aí mostrando aonde ele vai posicionar o prisma. Nós estamos usando o mini prisma nesse caso. Para a configuração da constante, vou vir aqui na estrela. Vai ter a opção prisma sem prisma. Eu vou colocar prisma. Estrela de novo. Aqui em ppm, estão vendo? Tem também a constante do prisma. Mini prisma, a constante é 0. Perfeito? Então tá tudo ok. Vou dar um ESC aqui. ESC para voltar para a aba medição. O meu ponto na quina do muro vai ser o ponto que eu vou chamar de ponto 2.
Agora, nós vamos medir o muro numa outra posição. Na outra quina do muro. Perfeito? Eu vou colocar no croquis aí para vocês entenderem, ou numa imagem do Google para vocês entenderem a situação de campo. Vou chamar esse segundo ponto de ponto 3. Perfeito? Agora, nós vamos mandar locar uma linha de referência. Então, nós vamos voltar aqui para a tela principal. Opção locação. E eu vou locar uma linha. Ponto inicial. Então agora nós medimos esses dois pontos, o ponto 2 e o ponto 3. Nesse caso é o nosso muro dessa casa aí, desse lote, desse terreno. E agora nós vamos, a partir dessa linha de referência, nós vamos locar uma segunda linha de referência, né? 2 pontos que vão ser a diretriz da tubulação, a diretriz de construção da tubulação. Então o meu ponto inicial é o ponto 2 e o meu ponto final é o ponto 3. Nesse caso aqui a parte altimétrica não nos interessa, a altura do prisma também não. E eu vou mandar locar. Percebam, pessoal, que nesse caso dessa estação total, ó, ela apresenta para nós um desenho da situação de campo. Então, independente de onde o meu operador do prisma vai estar e eu mandar medir, ela sempre vai me calcular o quanto que eu estou afastado sobre o alinhamento a partir do ponto 2 em direção ao ponto 3 e o quanto que eu estou afastado desse alinhamento para a esquerda ou para a direita. Então essa distância que vocês estão vendo ali em vermelho é uma distância perpendicular ao alinhamento formado entre o ponto 1 para o ponto 3, perdão, do ponto 2 para o ponto 3. Correto? Então, agora nesse caso, se vocês olharem no projeto, vocês vão ver que tem ali a tubulação, ela está passando pelo meio da calçada. O que nós vamos fazer agora aqui em campo? Nós vamos medir a largura dessa calçada para ver quanto que é essa largura, em 2 pontos. Então no primeiro ponto mais próximo do PV 14 e no segundo ponto bem próximo do ponto 3. Perfeito? É isso que nós vamos fazer em campo agora. Pessoal, enquanto vocês estão acompanhando aí as medições que foram feitas em campo com a trena, cabe aqui um parênteses que faltou nós detalharmos lá em campo, correto? Eu vou desenhar uma linha aqui que vai representar a nossa trena conforme a gente mediu lá em campo. Lembrando que aqui o alambrado da nossa quadra está sendo usado para simular o muro de uma edificação, de um terreno, correto? E aqui nós temos o poste lá onde foi feita a medição. Então o zero da trena aqui no poste, nós devemos tomar essa medida, a medida da trena aqui, ó, ela tem que ser mais próxima possível de 90 graus em relação a esse alinhamento formado pelo meio-fio, correto? Lembrando que o meio-fio faz parte da calçada. Então nesse caso, nós vamos tomar a medida considerando a parte aqui, ó, externa do meio-fio, onde ele faz divisa com o asfalto, nesse nosso caso a pista de atletismo, correto? Bom, no mundo ideal, aqui no AutoCAD, eu consigo tomar essa medida fazendo de forma aqui perpendicular e automática. Seria essa linha que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Porém, em campo nós temos um problema, porque não é tão fácil tomar essa medida assim a golpe de vista, pode ser que a gente cometa algum erro. Lembrando que a gente sempre vai fazer da melhor forma possível. Para não gastar tempo, pessoal, em campo, fazendo medição com equipamentos sofisticados, a gente usa a própria trena e consegue tomar uma medida muito próxima dos 90 graus. Como que a gente faz isso? Eu vou desenhar uma circunferência aqui para mostrar para vocês o que acontece lá na prática. Ó. Então aqui, percebam, está a nossa circunferência. O centro dela está no mesmo ponto aqui onde eu iniciei a medição com a minha trena. E percebam que aqui, ó, existe um ponto de tangência da minha circunferência com o meio-fio, correto? Então agora como que eu faço isso em campo? Olha só, eu vou desenhar uma outra linha aqui que agora está, de fato, demonstrando a nossa trena lá em campo. Então eu vou esticar a minha trena, vou manter uma tensão aqui nela fixa, eu vou esticar a minha trena e vou correr ela aqui, ó,
para um lado e para o outro, e eu vou observar a medida que vai estar sendo mostrada na minha trena, aonde eu tenho o meio-fio. Então aqui mais ou menos nessa região, correto? Então percebam que conforme eu corro a trena aqui, ó, as medidas elas vão ser maiores, elas vão começar a diminuir, 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 até chegar a um ponto de uma medida mínima, que seria essa distância aqui muito próxima dos 90 graus, e se eu torno a continuar inclinando, entre aspas, né, o meu alinhamento em relação ao meio-fio, acaba que essa medida volta a crescer. Então eu corro a minha trena aqui, ó, meio metro para cada lado, e eu já consigo determinar qual que é a menor distância. Quando bater a menor distância, essa medida está muito próxima dos 90 graus em relação ao alinhamento do meio-fio. Então as distâncias medidas foram de 4,11 metros, próximo nas proximidades do PV 14, e a distância, a largura da calçada próximo do ponto 3 é de 4,21. Então pegamos essa distância, dividimos por 2. No primeiro caso, no primeiro ponto agora que vai ser locado lá o PV 14, vai ser afastado do muro, nesse caso do ponto 2, afastado 2,055. Perfeito? Para esse caso, para localizar esse ponto, nós vamos usar uma tolerância aí na faixa de 3 centímetros. Então é esse valor, mais ou menos 3 centímetros. Correto? Então é o que nós vamos fazer agora. O operador do prisma já está lá, já posicionou o prisma numa região onde é próximo do ponto. E eu vou mandar medir. Nessa estação total, lembrando, ela vai sempre me mostrar então esses afastamentos. Vou mandar medir e vamos ver qual vai ser a resposta que a estação total vai me dar. Bom, ela vai começar a medir várias vezes, né, simultâneas. Eu vou mandar aqui, ó, ela fazer uma medida simples, single miss. Então perceba aqui primeiro a questão da estaca, estão vendo? Então tá 0 estaca, 0 metros, 24 centímetros. Então o operador do prisma ele tem que ir 24 centímetros para trás em relação ao alinhamento, 24 centímetros para trás. E em relação à linha de referência ele está a 1,86 m. Então lembrando, esse offset em relação à linha nós temos que locar 2,055 mais ou menos 3 centímetros. Então eu vou passar essa orientação para o operador do prisma. O operador do prisma reposicionou o prisma, pessoal, nós vamos agora remedir. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Ó, percebam que agora a gente já passou um pouco do ponto em relação ao alinhamento formado aí, né? Então eu tenho uma distância negativa, estão vendo ali? Menos 0 estaca, 0 metros, 21 milímetros. Não tem problema, a princípio estaria ok, nós vamos locar aí com 3 centímetros de tolerância. Mas o nosso afastamento em relação ao alinhamento ainda falta um pouquinho, né? Ó, deu 7 centímetros aproximadamente. Então 7 centímetros para cá. Vamos remedir. Na nova medição, deu 3 centímetros no sentido e 2,06 no outro. Então o ponto é aí mesmo. Nesse caso nós vamos fazer agora a demarcação com o piquete. Nas proximidades do segundo ponto medido no muro, esse ponto 3, tá? A largura da calçada naquele ponto ali foi de 4,21 metros.
dividindo isso por 2, nós vamos ter que colocar então um afastamento de 2,105 metros. O operador do prisma posicionou, nós vamos medir. Então lembrando que esse afastamento que a gente vai colocar agora tem que ser de 2,105. Então eu vou orientar o meu prismeiro. 30 centímetros para dentro. Isso aí. Reposicionado o prisma, vou mandar medir. 2,077. Vamos fazer a conferência. 28 centímetros. É aí. Então, nesse caso, o nosso operador do prisma vai fazer a materialização com o prisma. Então percebam, pessoal, nós primeiramente medimos os 2 pontos sobre o muro, que já está materializado, já está consolidado em campo. A partir de uma das quinas do muro vai ser o PV14, já foi locado. E agora esse segundo ponto vai estar dando aí o alinhamento, né, a diretriz de construção dessa tubulação. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar na tela de locação. E agora nós vamos fazer a locação das estacas que vão servir de apoio para a fixação das réguas. Para fazer isso, nós vamos agora trocar o alinhamento. Nós vamos ter que medir esses 2 pontos que a gente acabou de materializar em campo. Nós vamos medir eles. E agora, a partir dessa nova medição, vai ser gerado esse novo alinhamento. E a partir desse alinhamento vai ser locado as estacas com os offsets. Perfeito? Então, vamos fazer isso aí agora. Então, pessoal, nós vamos voltar agora aqui na tela principal. Nós vamos vir na opção de medição. Eu vou chamar aquele ponto lá de ponto auxiliar. Ponto auxiliar. Lembrando que nesse caso agora eu vou mandar medir e gravar. Gravou. Agora nós vamos medir o ponto que eu vou chamar aqui de PV14. Vou mandar medir e gravar. Perfeito? Então agora, a partir desses 2 pontos medidos e gravados, nós vamos gerar um segundo alinhamento. Então esse alinhamento agora sim vai ser a diretriz de construção da tubulação. E a partir desse alinhamento nós vamos locar as estacas à esquerda e à direita que vão servir de apoio para a fixação das réguas. Então vamos voltar aqui na tela locação. Locar linha. Pessoal, esses afastamentos em relação à diretriz, ao eixo da tubulação, perfeito? Eles são definidos lá na hora da obra. Então vocês têm que entrar em contato com o pessoal da obra e perguntar qual que vai ser o tamanho da vala que vocês vão abrir. O tamanho da vala vai variar em função de vários fatores. O tamanho da pá da reta escavadeira que vai fazer a escavação, enfim. Então perguntem lá. Nesse caso aqui, na realidade nós vamos simular a situação de locar essas estacas afastadas 1 metro para cada lado em relação ao eixo da tubulação. Perfeito? Então é o que nós vamos fazer agora. Então vai ser a primeira estaca afastada 10 metros a partir do PV14 e a segunda estaca, a segunda régua, né, vai ser locada 20 metros a partir do PV14. Então agora o meu ponto inicial é o PV14. Então eu posso digitar ou puxar da lista de coordenadas aqui, ó. Vou clicar aqui no textinho e vou puxar o PV14. O ponto final vai ser o meu ponto auxiliar. Pessoal, apesar de ele chamar aqui ponto final, vocês percebam, não expliquei isso no início, tá? Mas o programa de locar linha de referência, ele estende esse alinhamento, tanto para além do ponto que ele chama de ponto final, então o ponto auxiliar aqui, nesse caso eu chamei de ponto auxiliar, né? Ele prolonga além desse ponto, tanto quanto para trás do PV14. Então se eu posicionar meu prisma lá para trás do PV14, ele vai apresentar uma distância negativa. Se eu passar do ponto auxiliar, não vai ter problema nenhum. Perfeito? Ele vai seguir locando essa linha de referência. Então agora eu vou colocar aqui como para locação.
E agora tá lá de novo o nosso operador do prisma. Ele vai se posicionar, claro, agora ele vai fazer uma aproximação visual aqui, afastado 10 metros do PV14. Então o operador do prisma nessa etapa ele é fundamental, pessoal. Ele tem que ter um senso bom de calcular no olho mais ou menos a distância. Isso vai facilitar, nós vamos ganhar tempo em campo, perfeito? Então nesse caso a gente já sabe que vai alocar 1 metro para cada lado. Ele se afastou 10 metros em relação ao PV14 e já jogou 1 metro em relação ao eixo da tubulação, o eixo imaginário ali que ele está conseguindo enxergar através dos 2 piquetes. Vamos mandar medir, vamos ver o que a estação total nos diz, vamos ver se ele está com o chute calibrado. Olha lá, ó, como dá certo, ó, essa questão de ter um bom prismeiro. Ele está afastado 9 metros e 93 centímetros do PV14 e o offset 1,25. Então eu vou falar para ele agora 25 centímetros para dentro, não vai bater em cima, 25 centímetros para dentro e 7 para frente. Segunda tentativa, pessoal. Segunda tentativa, passou um pouquinho, né? Passou 10 centímetros aí. Mas perceba que o offset já está 0,96. Então, de novo, para a alocação dessas estacas, nós vamos aí colocar uma tolerância de 5 centímetros para nós não perdermos muito tempo nessa alocação. Perfeito? Então agora eu vou passar a orientação para ele. 10 centímetros para cá. Ó, agora sim, 10 metros, 26 centímetros e aproximadamente 96 centímetros do afastamento. Então agora é ali o ponto, a gente pode colocar a primeira estaca. Então agora a segunda estaca vai ser 1 metro afastado, nesse caso agora para a esquerda do eixo da tubulação. Nesse caso, o professor Lucas já posicionou o prisma. Nós vamos fazer a medição. Lembrando a tolerância de 5 centímetros agora nesse caso para a alocação. R$ 9,88 m, 1 metro e 8 centímetros. Então eu vou passar para ele. Reposicionado, vamos mandar medir. Então lembrando que a gente quer um afastamento em relação ao PV14 de 10 metros, mais ou menos 5 centímetros, e um afastamento em relação ao eixo da tubulação, nesse caso para a esquerda, de 1 metro. Batemos a meta? Quase, né? 3 centímetros no afastamento e 7 em relação ao PV14. Então eu vou pedir para ele voltar 5. Volta 5. Agora sim, 10 metros e 15 milímetros e 1 metro e 34 milímetros, né? Então, fechou. É aí mesmo o ponto. Conseguiram entender então, pessoal? Nós estamos... medimos os pontos do PV14, materializado em campo com piquete, e um ponto auxiliar. Fomos na função locar linha de referência da estação total e nós mandamos gerar um alinhamento do PV14 para esse ponto auxiliar. Esse alinhamento está coincidindo com o eixo da onde vai ser construída a tubulação. Nós vamos locar a régua que está afastada aos 10 metros em relação ao PV14. Então, nesse caso, o nosso afastamento é 10 metros, 0 estaca 10 metros, e um afastamento para cada lado em relação ao eixo da tubulação de 1 metro. Então 1 metro para a direita, já alocamos, e agora 1 metro para a esquerda. Então agora nós vamos repetir o processo, bem simples, para a estaca que vai estar afastada 20 metros em relação ao PV14.